Eu também pensava nisso. Anotei para que não nos coloquem na categoria de eu fiz isso e não funcionou. Sabe, é meio que como fazer artes marciais e você pensa, "Oh, eu fiz um movimento e ele me parou, sabe? Eu levei um soco na boca." Eles não percebem que a habilidade vem das horas de repetição, de fazer todas as coisas chatas, como você mencionou no seu treinamento, quando todos estão em casa vendo Netflix. Tipo, eu estava literalmente em casa, apenas me esforçando, ao ponto de, tipo, eu nem mesmo querer tocar no seu computador, sabe? Uma hora depois eu estaria no YouTube. Mas sim, há muito trabalho de base. Mas quero enfatizar que, mesmo com isso, senti novamente que nunca quis ser verificado por fraude, voltando para as escolhas pessoais. Quando me perguntam por que aquele cara foi contratado, respondo que tenho uma autorização secreta. Eu tenho 2 diplomas, fiz todo o trabalho fundamental e também fiz isso versus apenas ter feito isso. Estou apenas rezando por isso. Ave Maria. Não que não seja uma coisa muito boa para ter no seu portfólio, mas há coisas que você tem que fazer. Para montar uma peça, é necessário cuidar de toda a iluminação, fazer o roteiro e garantir que o local seja legítimo. Você nunca quer ser questionado sobre algo básico e não saber responder, pois isso pode eliminar um candidato da seleção, entende? Então, Hoje entrevistamos Juan, um ex-militar que decidiu entrar na área de segurança cibernética e realizou seu objetivo. Ele é excelente em estudar, possui ótima execução e ética de trabalho, sendo um bom exemplo a seguir. E ele é muito parecido comigo no sentido de que ele estudou muito e muita certificação no início para construir a base. Estou preocupado com minha empregabilidade, então fiz um esforço extra para garantir que sou realmente empregável e ele fez a mesma coisa. E será uma ótima entrevista para ouvir e acho que ajudará muita gente. Então, confira. Olá, Josh Madakor aqui. Eu sou um youtuber de cibersegurança e dono do Cyber Range, e o Juan é um membro da comunidade Cyber Range. E ele passou por tudo e acabou conseguindo um emprego. Então ele meio que concordou em vir aqui conversar um pouco conosco hoje sobre isso. Muito obrigado por se juntar a nós. sem problemas, né? Já faz muito tempo ouvindo, primeira vez ligando. Eu agradeço isso. Se você não se importa, gostaria de dar uma breve introdução sobre você e o que você fazia antes do seu emprego atual. Tentarei ser breve, mas há muito a dizer. Se tiver perguntas para aprofundar, fique à vontade. Então, todo mundo meio que se lembra do Covid. Parece que foi ontem. Eu estava em serviço militar durante o Covid, trabalhando no turno da noite. Então, o meu trabalho era algo que me permitia olhar muito para o meu celular, eu acho, você poderia dizer, porque eu estava em uma área desolada. Como muitos, eu assistia vídeos no YouTube sobre segurança cibernética. Resumindo, quando terminei aquela missão. Meu amigo que conheci na Califórnia, ele é um dos meus melhores amigos. Ele tinha a mesma opinião sobre entrar na segurança cibernética e havia se separado do exército recentemente. Então isso me convenceu que era basicamente meu sinal verde para entrar nisso. Ao frequentar uma escola local aqui em St. Louis, Universidade de Maryville, eu fiz isso por 2 anos porque já tinha um bacharelado anterior. Naquela época também consegui meu primeiro papel de suporte técnico. Fiquei lá por pouco tempo, obtive vários certificados e depois segui para o meu próximo papel. E como eu tenho uma autorização secreta, consegui usar isso para conseguir um emprego na base, que não fica muito longe de mim. Esse papel era meio que uma posição de NOC, que acho que você mencionou no passado, que também teve essa experiência. Você está familiarizado com o espaço do DoD, o que é bom, pois vai te levar para outro lugar. No entanto, há algumas armadilhas pelo caminho, mas eu sabia a longo prazo que queria entrar na área de cyber. Então isso me traz a julho do ano passado, né? Eu estava estudando muito para o CCNA. Eu havia concluído os módulos 1 e 2 em uma faculdade comunitária local. Então eu não sei o que foi, se foram apenas vários fatores diferentes na minha vida. Acompanho seus vídeos há muito tempo. Você sabe como às vezes ficamos paralisados pela análise, pensando repetidamente como será, em vez de simplesmente mergulhar. Então eu finalmente tive aquele sentimento onde eu estava tipo, sabe de uma coisa? Eu preciso ver até onde eu posso chegar ou se eu posso entrar na área de cibersegurança. Tenho pensado nisso desde 2020, quando já tinha conseguido meu diploma. Embora meu papel envolvesse muitos aspectos de segurança, eu não estava fazendo nada especificamente relacionado à cibersegurança. Senti que isso era algo que foi colocado em mim, tipo, você tem que fazer isso. Então decidi me inscrever para isso. Curso. Até então eu já tinha feito minha lição de casa.
Eu vi que as pessoas eram, sabe, genuínas sobre suas experiências e eu vi todo o seu outro conteúdo gratuito. E sabe, uma coisa sobre mim é que sempre que quero fazer algo, gosto de procurar os melhores professores. Pessoas que podem desmembrar tudo e pessoas que ainda estão ativas no campo, em vez de, sabe, eu fiz algo 10 anos atrás, tipo, eu sou um caseiro, porque aquela única vez que eu fiz isso, em vez de alguém que está ativamente no campo e é capaz de ensinar outras pessoas. Então eu pensei, bem, eu vou simplesmente tomar uma decisão. E tomei. Eu completei o curso HoneyNet, e eu não estou brincando. Tipo, naquele fim de semana, eu atualizei meu GitHub, era tipo 20 de julho, eu anotei bem aqui. Eu passei por todo o processo de atualizar meu currículo e então eu vi uma oferta de emprego. E eu fiquei tipo, sabe? Até então, eu havia me candidatado a várias posições, mas não tinha nenhuma substância. Quanto a poder dizer, ei, eu trabalhei nessa área, eu sei como usar essas ferramentas. Eu era como uma pessoa comum no LinkedIn, recebendo ligações de recrutadores sobre vagas que não tinham nada a ver com minhas habilidades. Eu poderia receber uma verificação de fraude a qualquer momento se tivesse conseguido aquele emprego. Então, a maneira como você apresenta seu curso tornou-o perfeito para incluir no meu currículo, para me colocar na porta. E eu consegui aproveitar tudo o que fiz durante aquele projeto e falar sobre tudo. Eu errei por ter feito isso algumas vezes. E eu também falei sobre isso. Mas eles tinham confiança suficiente em mim para me contratar. E bem, eu tinha. Depois da entrevista, me disseram que eu era uma boa opção. E isso foi em agosto do ano passado, sim. E tem sido como um papel, não uma montanha russa, mas mais. Tem sido apenas um borrão desde então. Entendi. É, legal. Você mencionou que tem dois bacharelados ou um. Então, Sim, na verdade eu não quero me gabar, mas a coisa legal é que, porque eu estava no exército, eu saí em 2022. Eu consegui, usar a assistência de mensalidade para obter meu primeiro diploma de bacharel, então isso é separado do Government Issue Bill. Consegui isso porque um dos meus mentores me disse: se você quer ser promovido, vai precisar de um diploma de bacharel em algum momento. Então eu fiz isso. Era completamente não relacionado a cyber, mas cobria o suficiente do conteúdo principal para eu me concentrar, principalmente segurança cibernética, quando completei meu outro diploma. ok, seu segundo diploma é um diploma em cibersegurança. Sim, segurança cibernética. Entendi, legal. Você mencionou que também tem muitas camisas. Você se importa em falar sobre qual? Homem. Quando você entra na toca do coelho do YouTube, é bombardeado com mensagens dizendo que você precisa comprar isso ou aquilo. Eu estou apenas como eu, acho que agora está muito pior. Se as pessoas estão tentando ganhar a vida ou criar conteúdo, não há mal nisso. Mas eu também sabia que, bem, não importa o que você faça, você precisa começar do início. E novamente, voltando à possibilidade de ser verificado por fraude. Meu primeiro papel foi como um helpdesk. Cara. Então eu estava tipo, eu preciso conseguir um plus primeiro porque eu não estou acima. Aprendendo os componentes internos de um computador ou como o sistema operacional funciona. Ou até mesmo a voltagem de, você sabe, se este fio que se conecta na parte de trás do seu PCIe ou o que você tiver. Então eu consegui resolver isso. Consegui isso de graça do Estado, pois eles ainda estavam executando um programa para aprimorar as habilidades das pessoas na época. Então, 2 meses depois, eu consegui meu SEC Plus e então em dezembro daquele ano, eu tinha economizado uma boa quantia de dinheiro. Decidi deixar o trabalho por outros motivos, já que tinha alguma reserva financeira. Mas, sabe, sem querer ser negativo, eu apenas peguei o suficiente do que eu precisava para seguir para a próxima coisa. E para mim isso foi como uma corrida para conseguir um monte de outras certificações com as quais eu poderia te aborrecer, sabe? É meio que cobre o espectro todo. Eu estava apenas tentando me consolidar como um profissional de tecnologia da informação, mesmo já tendo meu diploma em segurança cibernética, eu queria voltar e dizer: ei, pelo menos sei como fazer todas essas coisas. Sabe, seja em redes, virtualização ou o que você tiver. Mas acho que a coisa mais importante, além do seu curso, depois do Security+, foi conseguir o meu CIC SA+, porque isso é um grande requisito do DoD e para... Não estou aqui para dar conselhos, mas apenas para que as pessoas ouçam por conta própria e tomem uma decisão.
Se você está escolhendo entre o SEC Plus e o Seiyu SA, eu diria para ir direto para o Seiyu SA. Sim, é apenas um pouco mais prático e também é um nível um pouco mais alto, então. Ele cobre mais para o Dot 2. Não é um pouco mais como o nível índice de ajuste técnico tipo 2 ou algo assim. Eu não consigo. Sim, acredito que seja 2. Então, ao assumir um papel de SOC, você estará no mesmo nível de muitos colegas. Frequentemente, 2 é o mínimo para a função, geralmente vinculado a uma pendência. Por exemplo, em 6 meses você precisa da sua certificação CIRB-SA e ISA. Se você vai investir tempo e dinheiro, acho que é melhor apostar no CIU SA Plus. Isso é. Bom conselho, isso é, quero dizer, eu aprecio esse conselho. Porque quando as pessoas me perguntam qual escolher, eu na verdade não sei o que dizer a elas. E então, para as pessoas que já são, você sabe, né, afiliadas ao DOD, existem maneiras de obterem o SEC Plus, seja através da Universidade de Harvard ou da assistência anual de matrícula. Existem muitos programas disponíveis para militares, como cursos gratuitos de SEC Plus, e meio que joga coisas em você, enquanto você sabe, obviamente, que nem toda a audiência vai ser afiliada ao militarismo, mas como eu disse, ser o SA para mim faz mais sentido a longo prazo. Na verdade, isso é bom saber. Vou, tipo, guardar isso na minha cabeça. Ah, sim, sim, quero dizer, custa dinheiro, então é como ter isso. Eu não acho que seja apenas US$ 400 para o exame. Se você fizer o Learn Master Pro e tudo mais, é cerca de US$ 1.000. Algo louco. Então, caramba, sim, é muito. Isso é. Como? Você não quer falhar nesses também? E isso nem é com o mais um. Eu acho que é apenas uma tentativa única. Então, Sim, e para as pessoas que estão assistindo, eu sei que estou sempre entrevistando pessoas que, tipo, fazem meu curso e tal, mas eu não. Eu não quero ser como eles veem que conseguiram o emprego deles. de onde. Tipo, você literalmente está fazendo muitas coisas antes. Você mesmo. Mexe comigo. Quero que as pessoas percebam que execução é praticamente rei. Você. Você fez um monte de coisas e, tipo, nós não sabemos exatamente qual delas foi, sabe? A mais importante, ou seja lá o que for. Mas você. Conseguiu adquirir muito conhecimento fundamental. Você fez muita coisa por conta própria. Então, eu só quero que as pessoas reconheçam esse fato, sabe? Sim, obrigado. Estava. Eu também pensei nisso. Anotei porque não quero que as pessoas nos coloquem naquela categoria de eu fiz isso e não funcionou, sabe? É meio que como fazer artes marciais e você pensa, eu fiz um movimento e ele me parou, sabe? E eu levei um soco na boca. Então eles não veem como as horas de repetições, como você mencionou no seu treinamento, que, ei, sabe, essa habilidade vem de fazer todas as coisas chatas. Como quando todos estão em casa vendo Netflix. Eu estava em casa, me esforçando tanto que nem queria tocar em um computador, sabe? Mas 1 hora depois, já estava no YouTube. Então, mas sim, há muito trabalho de base. Mas eu quero enfatizar também que, tendo isso, sabe, eu senti novamente, isso se resume a escolhas pessoais. Nunca quis ser verificado por fraude ou ter alguém questionando por que aquela pessoa foi contratada. Eu sou tipo, bem, eu tenho uma autorização secreta. Eu tenho um diploma, eu tenho 2 deles, eu fiz todo esse trabalho fundamental e eu também fiz isso. Versus tipo, eu apenas fiz isso, uma coisa. Estou apenas rezando por isso, Ave Maria. Não que não seja uma coisa realmente boa para ter no seu portfólio, mas há coisas que você tem que fazer. Acho que é meio que como encenar uma peça ou algo assim. É como se você fosse responsável por toda a iluminação, roteiro e garantir a legitimidade do local. Sim, porque você nunca quer ser questionado sobre algo básico e não saber responder. Isso pode excluir o candidato da seleção, sabe? Sim, já vi isso acontecer antes. Quando eu estava no painel entrevistando pessoas, nós perguntamos aí sobre a tríade da Central de Inteligência Americana. São as coisas básicas de segurança cibernética, sabe? Mas a pessoa era como um advogado, lidando com risco ou algo assim. Mas eles não conseguiram responder à pergunta e eu fiquei realmente confuso com isso. Entendo o que você quer dizer. Também não quero estar nessa situação. Sim, eu acho que muitas vezes também é que, tipo isso. A cyber pode realmente te humilhar rapidamente. Parece que existem algumas personalidades diferentes. Algumas pessoas não confiam o suficiente em suas habilidades e acabam ficando fora de posição por muito tempo. E então você tem pessoas que são mais fala do que ação, mas são realmente boas em conversar. Sim. Não que eles não tenham habilidades, mas você tem um unicórnio que possui a capacidade de se comunicar na maioria ou em todos os meios. Mas tipo, eu quero ser essa pessoa.
E eu não quero estar na gerência, eu só quero ser altamente qualificado. Mas para fazer isso, como você disse, não é preciso ser capaz de fazer todos esses básicos, e essa é a minha opinião, pelo menos ultimamente. Ok, você meio que consegue pessoas se movendo de diferentes campos. E eu acho que pensando que a alta posição anterior deles, o meio que lhes dá mais destaque, independentemente do lugar, é preciso começar do zero. As habilidades de comunicação e personalidade ainda contam, mas a estatura anterior só importa se você for se humilhar. Você sabe fazer o alfabeto 1, 2, 3? Sim, sim, isso faz sentido. Sim, além disso, quero dizer, ninguém de novo. O mais importante é verificar a fraude. É como ser espancado, a única coisa que consigo imaginar, e então todos sabem que você está tipo, ah, droga, eu não vou. Nunca vou me recuperar financeiramente disso. A partir de então, apenas mantenho a cabeça baixa. Sim, acho que você está bem além do potencial de ser verificado por fraude. Se algo surgir, apenas diga, ah, não sabia, mas acho. Sim, eu. Não sabia? Eu não sabia. Sim, foi engraçado. Porque um dos caras com quem trabalho, ele é militar, ele é ex-militar, ele tem um cargo de alto nível. Eu diria um. Mas eu estava apenas conversando com ele um dia e mostrei a ele meu GitHub. Eu disse: ah, este é como o meu primeiro projeto. Então eu estava tipo, ei, sim, sabe? Eu estava falando sobre, tipo, caça-ameaças e isso e aquilo que aprendi com o seu curso. E eu pude perceber que ele estava realmente surpreso. Eu não sabia que ele sabia dessas coisas. Não. Ah, sério, sim. Então eu estava meio que. Bem, quero dizer, isso é uma boa surpresa para mim. É que. Eu consegui fazer algo assim e talvez mudar a percepção dele sobre mim. Bem, isso é. Legal, sim, isso é. Isso é legal. E mais o trabalho que você tem agora, você conseguiu isso há um tempo, certo? Sim. Como um recente. Ok, ok, não. Isso foi. Esse processo começou em julho do ano passado e fui contratado na primeira semana de setembro. Estou lá há uns 7 meses agora. Entendi, ok, legal. Então você se juntou aos Cyberians apenas por diversão. Basicamente, Sim, eu me juntei novamente. Porque, tipo, cara, você é realmente convincente. Sempre que tento sair, eles me puxam de volta. Vamos ver o que o Josh está preparando. Eu não sabia que você estava fazendo outra coisa. Eu ainda assisto e estou inscrito no seu canal, continuo tirando muito proveito dos seus vídeos. E você sabe, voltando ao processo de entrevista, eu realmente revisei suas perguntas de entrevista e eu fiquei tipo, ah, graças a Deus, porque isso me ajudou muito também. Não foi apenas aquela única coisa, mas o pacote completo, até onde você disse, como montar seu currículo, ser capaz de falar sobre coisas básicas e também passar pelo processo de entrevista. Comigo mesmo, no meu carro, sabe, a caminho de lá, sim, mas sim, estou aqui há 7 meses e, sabe, passei pelo treinamento regular. Está ocorrendo uma pequena mudança organizacional no momento. Então tive que ser bem flexível, o que não tenho problema em fazer, sabe, com minha experiência militar, bem resiliente. Então isso é uma coisa que eu quero expandir para os ouvintes, é que é como o caos. É como se você estivesse literalmente entrando em um tornado, às vezes, e sabe, se poderia ter uma vaca voando por você, e isso é considerado normal. Então você só tem que meio que ir com o fluxo, mas sim, está indo bem até agora. quando você diz isso, meio que me lembra de algo. Muitas pessoas elas não sabem o que esperar quando começam a trabalhar. E eles vão reclamar sobre coisas como falta de treinamento e todas essas coisas, sobre serem preparados para falhar ou algo assim. Mas quase, quase, como todo trabalho em cibersegurança é meio que assim. Eu também aprendi isso da maneira mais difícil. E eu realmente quero dar crédito às pessoas que eu sinto. Em qualquer organização, independentemente do trabalho, há sempre algumas pessoas que mantêm tudo funcionando. Eles são como os caras da cola. Se saírem é meio que em redes, onde você sabe que esse é o roteador principal. Se esse roteador falhar ou parar de funcionar, todo o sistema entrará em colapso. Eu tento construir relacionamentos com essas pessoas porque sinto que posso reconhecer isso. Mesmo que não importa, independentemente de quem mais reconhece ou não, eu tento construir relacionamentos com essas pessoas específicas. Só pra, ei, cara, se você não estivesse aqui hoje, eu teria me perdido. A maioria das vezes é verdade, mas sim, é puro caos. Não espere apenas entrar no escritório, fazer seus alertas e achar que tudo vai correr bem. Você está tipo, não, o portão da frente pode estar fechado, pode haver
Acidentes de trânsito, pneu furado, ser trancado para fora do prédio ou sua senha não funcionar podem acontecer no caminho. A infraestrutura está em baixa e você tem que fazer esse relatório em 10 minutos, então esteja preparado. Sim, esse é um ótimo conselho. E posso perguntar sobre duas coisas separadas, como uma relacionada ao, tipo, cyber no meu curso e uma sem. Tipo, se alguém está pensando em passar pelo Cyber Range ou, sabe, o curso HoneyNet, o que que você recomendaria que eles prestassem atenção especial? Tipo, o que te ajudou muito nisso? Eu já tinha experiência anterior usando Microsoft Exchange, então já estava familiarizado com muitos dos termos. Quando você se envolve em algo, precisa aprender a terminologia e entender sobre o que as pessoas estão falando. Uma coisa que me ajudou foi ouvir muitos dos seus vídeos no YouTube no caminho para o trabalho, ou na volta, ou para onde quer que eu estivesse indo. E eu diria, dedique-se à imersão. Seja aprendendo um idioma, então aprendendo uma arte marcial, né, uma linguagem de programação, seja lá o que for. Você precisa viver isso diariamente, não é algo que conseguirá facilmente. Você não pode simplesmente colocar isso debaixo do travesseiro e absorver todas essas informações, sabe? Precisa ser algo com o qual você esteja realmente confortável e que você possa descrever de uma maneira muito básica. Sim, aprender essas coisas ajudará você a ganhar confiança no que está aprendendo e permitirá que você discuta isso de maneira inteligente com possíveis empregadores. Eles podem conhecer alguém que procura por quem entenda do assunto. Além disso, faça por razões corretas, né? Sabe? Como eu disse agora, sinto que as pessoas estão mais procurando por uma carreira do tipo fique rico rápido, o que não é para desencorajar ninguém a fazer isso em cyber, mas se gostar de saber tudo isso. Muita confusão envolvida, podendo ser estressante dependendo do campo em que você está. Apenas saiba que pelo menos alguém te disse então basicamente apenas saiba do que você está falando. Você sabe, torne-se você sabe, respeitável dessa maneira. Legal, esse é um ótimo conselho, especialmente sobre a coisa da imersão, porque as pessoas, tipo, realmente subestimam o quão útil isso é. Eu uso isso para muitas coisas e faz você ficar muito bom e rápido. Sim, voltando ao seu ponto também, tipo, é sobre repetições. A melhor maneira de ficar bom em algo é simplesmente ficar realmente entediado com isso. Cheguei num ponto em que tô tipo, sim, eu sou assim. É engraçado porque recentemente eu estava no quadro da comunidade e isso. Às vezes percebo você fazendo isso, dando 3 passos em apenas 10 segundos, ou talvez 5. E eu fico tipo, droga, preciso pausar porque ele disse essa coisa, então preciso pressionar essa aba. Mas é porque você fez isso tantas vezes que você consegue meio que navegar na autoestrada. Versus, tipo, tem momentos em que eu estou, tipo, estou tentando mudar, tipo, para a segunda marcha, sabe? Então, mas isso só as repetições são necessárias e ninguém pode fazê-las por você. Então, novamente, voltando a se humilhar e colocar o trabalho em prática, não há substituto para isso. Essa experiência que o, sabe, seu curso oferece é a oportunidade de fazer essas repetições, sabe? E ter outras pessoas para conversar sobre isso. Poderia ser como um rolo de mato solto no mundo do YouTube. Você flutua por aí e avista o próximo objeto brilhante. Onde o seu curso realmente te dá um grande projeto para fazer, mas te dá muitas coisas que são abordadas dentro desse projeto. Um criador de conteúdo tem um realmente bom conteúdo ao invés daquele outro. O laboratório não explica nem oferece suporte sobre essa coisa. Está em uma versão mais antiga, não há aspecto comunitário, então eu diria que o seu projeto especificamente, né, ele fornece todas essas coisas. É a oportunidade de construir conexões. Você sabe, você tem uma reputação comprovada e tem pessoas lá fazendo exatamente a mesma coisa. É isso que diferencia o seu curso dos demais. Obrigado por reconhecer isso. Eu tentei fazer assim, onde é como uma coisa grande com muitas disciplinas dentro. E se você apenas fizer essa coisa grande muitas vezes, isso meio que vai te tornar bom em muitas áreas. Foi isso que eu tinha em mente quando o criei. Eu só quero que as pessoas façam isso muitas vezes, sabe? Então eles conseguem repetir. Sim, gostamos de uma academia, mas eu gosto da escola, a plataforma. Pelo menos eu sinto que é da mesma forma que eu abordo qualquer coisa como uma aventura educacional versus apenas eu vou para este campo de treinamento.
vou receber meu selo e conseguir meu emprego de 6 dígitos. E então vou andar por aí em um carro chique e mostrar o dedo do meio, minhas cinzas na rodovia para a próxima pessoa atrás de mim. Mas é apenas sobre ser um estudante, realmente. E você sabe, né, os estudantes eles precisam aparecer na aula e eles precisam fazer o trabalho. Então, Sim, e você está provando isso. Você fez as coisas e então você obteve resultados, cara. foi muita coisa. Mas eu diria também que provavelmente poderia ser mais fácil para algumas pessoas, conseguir um emprego e tudo mais, e especialmente se você tem algo específico que realmente quer se aperfeiçoar, você não precisa gostar. Ao ver meu LinkedIn, você provavelmente pensaria: por que ele se dedicou a aprender sobre virtualização? Ou por que ele obteve sua rede Cisco CCST ou o que quer que seja? Mas você pode se concentrar. Eu acredito que seu curso permite que as pessoas escolham esta plataforma para se aprimorarem nessa área. E então eles vão. Eles provavelmente poderiam aprender no trabalho. Mas no mínimo eu diria um plus e então o seu curso. Na minha opinião, essa é uma pessoa realmente válida para contratar, especialmente se ela fez todas as repetições. Bem, obrigado. Sim, E então eu ia. Você meio que já respondeu essa pergunta, mas eu ia perguntar para aqueles assistindo e interessados em mudar de carreira e entrar na área de cibersegurança. Tipo, que conselho, não relacionado a mim ou qualquer coisa assim, porque conselho você daria a eles? se eles estão considerando isso, sugiro conversar com pessoas que já trabalham na área. Lembre-se, as personalidades variam. Sabe, você tem seus caras de rede que são como seu próprio tipo de criatura. Então você tem caras que fazem coisas de dados, então cibernético. É como um vasto oceano com muitos tipos diferentes de peixes e algumas sereias. Então converse com muitas pessoas e tenha uma ideia do que especificamente você quer fazer e também que tipo de estilo de vida isso envolve. Se você tem família e faz parte de uma infraestrutura crítica estando de plantão, obviamente isso não vai funcionar. Então, meio que olhe para as pessoas que têm esse tipo de vídeos no YouTube, talvez, e veja se isso se encaixa no que você procura e se você pode lidar com isso a longo prazo. Muitas vezes as pessoas só querem conseguir um trabalho remoto, sabe? Tipo, bem, já não estamos mais em 2020, então você pode conseguir um híbrido agora, mas isso vai dar muito trabalho. E também, eu diria, não saia gastando muito dinheiro logo de cara, pensando que essa compra vai te validar e essa única coisa vai te transformar em um guru. Muitas peças são necessárias para formar a imagem que você deseja transmitir aos empregadores. Quando você tem aquela entrevista, não acredito que alguém possa dizer: ah, eu só fiz essa única coisa e é por isso que sou empregável. Não funciona assim. Sabe, se começa do início, você começa do início. Se você consegue mudar de, sabe, talvez você seja um desenvolvedor de software ou alguém que lidou com o Big Data. Sua jornada será muito diferente de alguém com habilidades técnicas completamente distintas. Mas eu diria que a maioria das pessoas hoje em dia tem habilidades com sistemas operacionais em seus telefones, seus computadores, e o grande diferencial são as habilidades interpessoais. Retomando nosso assunto anterior, algumas pessoas demonstram falta de autoconfiança. Mas se você estiver disposto a aprender, acho que isso vai te dar uma boa oportunidade ao que você decide seguir. Porque eu sinto que nos últimos anos as pessoas meio que perderam, sabe, a arte e a ciência de ser uma boa pessoa. Então, quando você conhece alguém que é, tipo, autêntico, você pensa: ah, cara, acho que quero ser amigo deles. Tipo, ah, espera, peraí, eu estou entrevistando eles. Então, sabe, se você puder meio que mostrar que você é genuíno e que quer aprender, e você pode aprender, isso também é muito importante. E mesmo quando você é contratado, não é como se isso fosse tudo que você precisa saber. Como você disse, há um caos total e você tem que aprender isso agora mesmo. Então, sabe, pense nisso se você vai entrar na área de segurança cibernética. Mas, com certeza. Eu diria que vale a pena tentar. E eu sinto que é um dos campos mais igualitários, que existem. Eu falei com todo mundo sobre isso, né? Eu até contei para o meu massagista sobre o seu curso. Sim, porque ela estava no mesmo livro. Ela estava tipo: ah, eu ia para essa escola de tecnologia da informação, mas custava alguns milhares de dólares, era isso? Espere, tipo, vá, olhe esses links e tipo, eu sei que há custos envolvidos, mas você poderá decidir se gosta disso ou não, com incentivo adicional da comunidade e coisas assim.
Então, eu queria dar a ela uma visão realista de que eu não sou um guardião, sabe? Eu não estou aqui como se fosse o único cara que pode levá-la ao cyber. Ninguém está vindo atrás de mim e você vai me enterrar com meu caminhão na minha casa e ninguém vai ficar com nada. É meio que, cara, eu queria conhecer mais pessoas por aqui pra dizer, ei, cara, eu provavelmente posso te colocar, mas você tem que fazer com alfabeto, sabe? Eu diria para conversar com as pessoas, se aprofundar no YouTube e ver sobre o que estão falando e que tipo de personalidades existem. Todo mundo está no cyberespaço, não há haters descarados por aí, pelo que vi. É só todo mundo falando: ah, sim, eu costumava fazer isso, isso é legal. Você era um policial e um caminhoneiro. Legal, seja bem-vindo. É assim que vejo isso. Bem, legal, sim. Muito obrigado. Isso vai ajudar muitas pessoas e dar a elas uma boa e realista imagem e como um roteiro visual. Eu acho que sim, então obrigado por tudo isso. Sim, legal, sim, tudo bem. Sim, te veremos, na comunidade, eu acho. Sim, eu estarei lá observando. Muito obrigado.